Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Agora oficial. Bom, nós tivemos uma aula introdutória na aula passada, onde nós falamos a respeito do início da igreja que se deu, lá em Atos capítulo 2. Uma aluna me fez hoje lá pelo WhatsApp uma pergunta bem interessante, perguntando, aliás, o porquê que eu afirmei que em Atos capítulo 2 foi constatado e eu declarei que é o início da igreja, E olha que coisa interessante, ela me fez no privado, poderia fazer no grupo. Tá vendo como essa pergunta poderia ir para vocês no grupo e eu poderia responder lá e alcançaria todo mundo? Então fica meu incentivo também, vocês alunos oficiais, que possam postar a pergunta de vocês lá no grupo, tá? Se não se sentir à vontade, quiser mandar no privado, tranquilo, eu também respondo da mesma maneira. Mas percebam que quando vocês colocam também a pergunta, a dúvida de vocês no grupo, possivelmente pode ser a dúvida dos outros e possivelmente também a minha resposta vai contribuir com todos, tá? Então fica esse incentivo aí para que vocês interajam lá, lembrando que eu estou lá 5 dias na semana, 10 horas diária, amados, à disposição de vocês, toda a disposição de vocês para também aí dar continuidade a isso aqui que nós começamos aqui, ou isso que nós reservamos esse tempo, uma vez na semana, uma horinha mais ou menos aqui, mas o incentivo é que diariamente a gente possa pegar a Bíblia, refletir, pensar, tá bom? Não tem folga não. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela reflete de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual na estação própria sempre dá seus frutos, as suas folhas nunca caem. Assim não são os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Portanto, os pecadores não subsistirão na congregação dos justos e aquela coisa toda. Ó que coisa boa que a palavra de Deus nos fala, Mas vamos lá diretamente para aquilo que nós estamos nos propondo, que é estudar sobre a história da igreja. Então, o último ponto que eu falei da aula passada, pelo que eu me lembro, a minha memória me trouxe, eu assistindo de novo a aula, hoje, para ver onde eu parei, A pessoa não lembra também de tudo não, amado. Se eu não lembro o que eu falei, eu acho que também vocês devem esquecer alguma coisa aí. Então fica o incentivo para pegar a aula que vocês participaram aqui, e ela gravada, vocês de novo assistirem, tá? Tudo isso são meios didáticos para que a gente possa sempre absorver melhor o ensinamento. Com certeza uma horinha aqui para vocês absorverem e guardarem na memória, eu acho bem difícil. Se eu que sou professor, elaborei, refleti, falei, esqueço, eu acredito que vocês devem ser semelhantes. A não ser que vocês tenham aquela memória de elefante e eu que sou meio bagunçado. Mas vamos lá. Nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, na última aula, falando que Paulo, ele trouxe lá... opa, aí, tá vendo? A Tainara tá vindo de novo aqui. Tomara que agora dê certo. Paulo falando, então, em 1 Coríntios capítulo... Gerson, quer fazer alguma pergunta? Rapaz, olha. Não lembro, agora que eu lembrei. Ai, tá vendo? Tá, deixa eu ver só se eu ajudo a Tainara agora aqui. Ih, saiu de novo. Deve ser a internet dela que tá oscilando. Tá bom. Deve estar oscilando lá e por isso que ela entra e sai, Que pena. Vamos ver se eu consigo aqui ao longo da aula ela consegue entrar. Vamos lá. Minha agonia de querer passar um monte de conteúdo para vocês aqui, eu atropelo. Então, o questionamento dela... foi sobre essa questão. Por que eu afirmei, Aí
eu trouxe, porque ela falou, mas você falou também lá em Mateus capítulo 16, verso 18, que Jesus disse para Pedro, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela falou, não foi naquele momento que começou, né, oficialmente, não foi fisicamente o que ela tinha perguntado. E eu falei, não é nem, a gente nem usa esse termo fisicamente, porque nós entendemos a igreja, né, que ela é constituída de pessoas alcançadas pelo Evangelho em todos os tempos. Então a igreja ela é constituída, que a igreja tem dois aspectos, duas facetas, o organismo e a organização. Né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? A instituição, como sendo de fato, tem CNPJ, tem lugar, né? Tem lá um prédio, tem uma denominação, tem os dias que se reúnem e tal. Então, essa é um aspecto humano da igreja de Cristo, aspecto humano. Tá? A pessoa se reúne em um lugar. Não quer dizer que todas as pessoas que se reúnem dentro daquela denominação são igreja de Cristo. Podem ser pessoas que não passaram pela experiência do novo nascimento, e a gente viu exemplo, por exemplo, em João capítulo de número 3, onde havia um homem que era mestre, amados, olha só, ele era mestre das Escrituras Sagradas, ele pertencia a uma igreja, sinagoga, né, mas era uma igreja, nesse conceito de ajuntamento em torno da palavra de Deus e em torno de Deus. Então, ele era respeitado como ensinador e conhecido como pregador. Olha esses três fatos aqui, ele pertencia, né, estava no rol de membro da igreja, oficialmente. Mas isso não lhe garantiu que ele fosse uma pessoa salva. Porque quando Jesus disse assim, Nicodemos, é necessário você nascer de novo? Quer dizer, ele não tinha nascido de novo. Então essas experiências religiosas e humanas, necessariamente, não é a mesma coisa de que a gente dizer, é salvo. Né? Então, são coisas que a gente não consegue distinguir, mesmo porque o próprio Jesus disse que nós não teríamos condição de fazer isso. Ele chamou de joio e trigo, pessoas que são bem parecidas, têm ritos religiosos, parece pessoa piedosa, mas muitas vezes, né, como só Deus conhece o coração, as intenções e as motivações, só na eternidade, muitas vezes que isso vai ser, de fato, né, sabido. Mas pegando então esse aspecto aqui, trazendo rapidinho para o questionamento que a aluna me fez. Então eu disse, não, lá em Mateus, na verdade, Jesus está dizendo que sobre essa interpretação correta, né? Porque a própria Igreja Católica, inclusive, dá uma interpretação a esse texto para validar que Pedro era a pedra e Pedro era o sucessor e foi sucessor, né? E os papas, aliás, melhor dizendo, foram sucessor de Pedro, porque Pedro era pedra e tal, né? O primeiro papa, a Igreja Católica tem essa interpretação que é errônea. Quando a gente pega, a gente tem dois recursos para estar interpretando esse texto. Um é o português, aí já mata a charada, irmãos. O português interpretado corretamente, a gente já percebe que Jesus não está falando que a pedra era Pedro, né, que sobre Pedro ele ia construir a igreja. Não tem como, Pedro era um homem, era uma pessoa falível. E a gente sabe muito bem do temperamento de Pedro, os erros de Pedro e tudo mais. Opa, agora acho que deu uma conexão aqui na Tainara aqui, ó. Tainara, se você quiser habilitar o vídeo aí, tá? É só apertar a câmerazinha aí, ó. Deve estar Stop Vídeo, um risquinho vermelho. Só apertar aí que a gente vê a sua imagem. Tá bom, minha amada? Deixa eu ver se agora foi, né? Bom. Vamos lá, ela deve estar ouvindo, se está conectada, está ouvindo. Mas a minha agonia é se ela quer também aparecer aqui e dar um tchauzinho pra gente, né? Mesmo porque quando fica a imagem congelada, eu não sei se vocês estão dormindo na minha aula. Aí, né? Então, isso aí não pode. Vocês precisam habilitar a câmera. Eu sei que às vezes não é possível, uma questão ou outra, e tudo bem. Mas, aqui, deixa eu ver. Que bom, irmão. Que bom, minha amada, coisa boa, tomara que permaneça assim. Que bom, que benção. A Tainara falou no chat aqui que tá mesmo ruim, né, a conexão, mas tudo bem, Tainara, se tá nos ouvindo tá ótimo. Se quiser participar só no áudio, tá bom? A Tainara, agora eu sei que ela tá me ouvindo, né, por isso que eu tô falando aqui. Se quiser participar mesmo sem o vídeo, tá? Mas é só abrir o áudio e fazer uma pergunta e um comentário, alguma coisa assim. Mas vamos lá, então, prosseguir, né? Para não perder o raciocínio. Então, só no português a gente já entende o que Jesus quis dizer. Quando Jesus disse assim, tu és Pedro, sobre esta pedra, imagine que eu sou Jesus falando, né?
Então ele diz assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Nós aprendemos lá na escolinha nossa, lá no 5º ano, 6º ano, alguma coisa assim, sobre o português. Quando a gente quer se referir ao que está próximo, a gente fala esta. Quando a gente quer se referir ao que está um pouco próximo, mas não tanto, a gente fala essa. Quando a gente quer se referir ao que está longe, a gente fala aquela. Né? Então, se fosse a referência a respeito de Jesus, Jesus teria falado assim: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Pedro. Mas ele falou esta, tá certo? E só no português a gente já resolve a interpretação. Mas quando a gente vai para a língua original, que é o grego, que foi escrito lá esse texto, né, o Novo Testamento, Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, que é Petros, tá certo? Petros é o nome de Pedro lá no original. E pedra é Petra, então ele fez um trocadilho. Tu és Petros. Petros quer dizer um pedregulho, uma pedrinha pequena. Olha só, tu és uma pedrinha pequena, um pedregulho, mas sobre esta pedra, rocha inamovível, é que eu vou edificar a minha igreja. Né? Não só por esse texto, mas a gente vê o próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro, referindo Jesus como a principal pedra de esquina. Então a igreja é edificada em Cristo. Esse texto, então, Jesus está dizendo como será então edificada a sua igreja, na declaração dos seus discípulos que ele, Jesus, é Deus. Tá certo, amados? O que difere as religiões que até reconhecem Jesus como uma figura histórica, como, por exemplo, o próprio islamismo, né? Jesus lá como ser um profeta, mas eles não reconhecem como Deus. E outros movimentos aí que não reconhecem Jesus como Deus. Então, para se declarar cristão e para ser salvo, é necessário crer que Jesus é uma das pessoas da Trindade. João capítulo 17, amados. Deve ser verso 2 ou verso 3, se não me falha a memória, se vocês quiserem confirmar aí, tá? Evangelho de João capítulo 17, o verso 1 ou 2 ou 3, alguma coisa aí. Não foge disso, 1, 2 ou 3. Me fugiu da mente agora exatamente, tá? Mas João 17. Vocês me confirmam aí se for possível. Jesus disse: olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é necessário, né, para se ter a vida eterna, reconhecer. A gente vai ver na história da igreja, lá pelos anos 300 e pouco, que foi necessário um concílio para corrigir uma heresia que estava entrando na igreja, dizendo que Jesus não era Deus, tá certo? Os gnosticistas, por exemplo, né, os gnósticos. Alguém achou aí? Pode confirmar? João 17 e verso 3, Gerson. Então 17:3, isso, obrigado, meu irmão. 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então 17:3 de João. Vamos lá, então essa aqui não começa a igreja oficialmente. Também não começa no capítulo 20 de João, versículo de número 22, depois da ressurreição de Jesus, ele aparece aos 11 discípulos, Judas já tinha se suicidado, aparece aos 11 discípulos e ele disse: olha, vocês recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles, né? E ali eles recebem a ação regeneradora do Espírito Santo sobre a vida desses 11 discípulos. Mas ali também a igreja não é inaugurada. A igreja, historicamente, ela começa, historicamente, nós estamos falando de história, o marco histórico da igreja é lá no dia de Pentecostes, aquela festa judaica depois da Páscoa, né? Passava-se aí 49 dias, 7 semanas depois da Páscoa, e no dia seguinte era chamada Festa das Colheitas, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, chamado de Pentecostes, né? 50º dia, onde era a Festa das Colheitas. E aí houve a primeira e grande colheita de almas, que foi onde o Espírito Santo desce ali no cenáculo, né? Onde estavam reunidos aí os quase 120 irmãos. Pedro prega uma mensagem, 3.000 almas, 3.000 pessoas se convertem. Então olha como aqui está harmonizado, né, os símbolos, inclusive, da festa das colheitas e uma grande colheita de salvos, de almas, né, de pessoas que abraçam a primeira pregação. Aí, no caso, Pedro como sendo, né, a gente vai ver aqui a mensagem dele, o conteúdo e tudo mais. Tá? Então aqui é inaugurado historicamente a igreja. Então essa é a minha justificativa para falar o porquê que eu disse isso e esclareci lá com a irmã que me perguntou. E tranquilo, né? Então podemos ir para frente, né? O Espírito de Cristo, melhor dizendo, não, um ponto antes, tá? Eu estou anotando aqui, eu anotei aqui, se vocês quiserem anotar, eu acho interessante.
Falando ainda sobre a igreja, né, eu falei vários aspectos, ela é edificada em Cristo, ela tem origem divina e constituição humana, ela é constituída de judeus e gentios, que é a primeira aos Coríntios 10, 32, que nós lemos, ela é o corpo de Cristo. Então essa metáfora aparece, né, no Novo Testamento, referindo-se à igreja como o corpo de Cristo, tá? Opa, o Fábio também aqui, ó, cidades de Mauá, estado de São Paulo, tá chegando também aqui para assistir a aula com a gente. Vamos lá, e a gente vai aceitando até segunda, terceira, quarta aula. As escolas só permitiam até na segunda aula entrar, lembra, né? Aqui não, a gente vai até... Tem 5 aulas à noite, é o período noturno, são 5 aulas, né? Acho que é uma aula menos. E a gente aceita até... Pode vir, meu irmão, que não barra na porta, não. Vamos lá, acho que o Fábio aqui está conseguindo também entrar. Então, ela é o corpo de Cristo. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 24, vamos abrir a Bíblia para estar confirmando aí, né, as nossas declarações. É importante, quando a gente declara o que está escrito na Bíblia, é importante quando a gente consegue, de fato, pegar o texto lá. Fábio, bem-vindo aí, viu, meu irmão? O bonde está andando, mas pode subir e já pegue aí a Bíblia, se puder, né? Colossenses capítulo de número 1, versículos de número 24. Vamos lá, 1 e 24 de Colossenses. Lógico que eu não vou trazer todos os textos, né? Só para exemplificar aqui. Então, Colossenses capítulo 1, verso 24, a declaração é: a igreja, ela é o corpo de Cristo, tá? Olha o que diz aqui então, nessa versão: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja, no Novo Testamento, uma das figuras é corpo, o corpo de Cristo. Essa declaração que eu vou falar aqui, não se assustem, eu vou usar uma palavra aqui que ela é mal compreendida algumas vezes. A igreja é o corpo místico de Cristo, tá? Então, eu sei que essa palavra místico, ela traz, né, várias conotações, e algumas pessoas falam: André, calma aí, místico? Não tem um negócio de misticismo, religiões aí, né, de mistério e tal? Tem, também. Eles usam esse termo, essa palavra. Mas a palavra místico quer dizer representativo ou simbólico. Tá? Então, esse é o sentido que a gente usa para falar. A igreja é o corpo místico, é o corpo que representa Jesus. É o corpo simbólico, né? Então, isso, nós aqui na Terra somos ou devemos ser a expressão física, visível, social, histórica do Cristo. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós falamos: eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo. Tá vendo, meu amado, minha amada, como nós temos um peso muito grande, né? Quando nós proferimos o nome de Cristo, de fato nós carregamos. As pessoas não querem saber se aquela igreja ela é doutrinariamente correta, se eu de fato sou um cristão maduro. Se eu falo do nome de Cristo, eu carrego em mim, eu trago para mim, né, todo um padrão, uma exigência, uma expectativa que as pessoas têm. Então a gente sabe que, infelizmente, as pessoas às vezes, erroneamente, elas também querem, né, buscar no cristão uma perfeição que não existe. Mas a gente, por outro lado, também tem que entender que ao proferir o nome de Cristo, nós seremos exigidos. Então assim, mas só para o cristão que as pessoas cobram isso, isso, aquilo. Se for de uma pessoa que não é cristã, se for lá um espírita, se for um católico, se for um muçulmano, ninguém vai cobrar? Não mesmo. Porque somos nós que trazemos e proferimos os padrões de Deus, o caráter de Deus e a santidade de Deus. Então é um negócio assim muito, muito complicado, né, irmãos? E pela graça de Deus e com a graça de Deus, a gente tenta de alguma maneira impressionar as pessoas pelo bom testemunho, né, nas nossas limitações. Inclusive, vira e mexe, eu falo, até nos erros nós temos condição de sermos exemplos, como o próprio Davi. Davi nunca deixou de ser um exemplo, mesmo com todos os pecados. Por quê? O que havia em Davi, o que precisa haver naqueles que participam da igreja de Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo? A humildade, o arrependimento e o reconhecimento dos seus erros e dos seus pecados. Aqui está talvez a diferença, né, brutal
daqueles que de fato são de Deus e aqueles que não são de Deus. Os que não são de Deus, os que não amam a Jesus, não amam a palavra, diante dos seus erros, tentam justificar. Eles tentam, de alguma maneira, ali, e não reconhecem. Mas os que são de Deus, eles sabem exatamente, não, eu sou miserável pecador. Eu errei mesmo, eu reconheço, né? Sou eu mesmo, Jesus, estou aqui pedindo a tua graça. Tem misericórdia de mim, pecador. É o que Davi nos ensina, né? Então nós não podemos, não devemos justificar os nossos erros. E de fato reconhecer que essas nossas misérias a evidência, inclusive, que nós precisamos de um Salvador. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo de número 5, verso de número 3, me parece. Então, o que Jesus quis dizer? Quem são felizes? Aqueles que reconhecem que são falidos espiritualmente. Pobres de espírito traz essa conotação. Pessoas que não bancam a sua vida, que não são suficientes. Então nós reconhecemos de fato que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Uma coisa não pode estar desvinculada da outra. Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Ele é meu Salvador porque Ele é meu Senhor. E é meu Senhor porque Ele é meu Salvador. Uma coisa não pode jamais ser separada da outra, tá? Então Paulo disse aqui, o corpo de Cristo, que é a igreja. E eu padeço, olha só. Então nós fomos chamados como igreja de Cristo, a gente precisa entender isso, para dar continuidade. Se somos o corpo, né, de Cristo, que é a cabeça, então nós estamos dando continuidade. E essa figura é bem interessante, amados, porque a gente fala assim, nossa, a cabeça é Cristo. Né? Cristo, a cabeça na figura do corpo, é quem comanda o corpo, é quem dá ordens para o corpo. Né? Então, não aproxima a mão daqui não que você vai se queimar, aqui você vai se cortar. Então a cabeça, ela protege o corpo, orienta o corpo, não manda no corpo. Nessa figura a gente entende, inclusive quando faz o paralelo que o homem é a cabeça da mulher, também é na mesma conotação que Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, ele lidera, ele governa, não pela ordem autoritária, e sim pelo senso de direção, de proteção, né, que visa preservar o corpo. E é interessante falar assim, pegar uma figura aqui, vamos pegar um jogador de futebol como o Ronaldo, fenômeno. Ronaldo lá, Copa de 1994, né? Aquela coisa toda. Ronaldo. Aí ele volta depois a jogar, depois de um tempo aqui no Brasil, no Corinthians, né? Uma data aí não tão distante. E o cabra volta assim com um sobrepeso, vamos dizer assim, né? Sobrepeso. Rapaz, ele tentava fazer umas jogadas e não conseguia. Aí eu me pergunto assim, será que na mente dele ele não tinha inteligência, né, para ter a criatividade de fazer diversas jogadas que os marcadores não iam saber o que ele fez? Só ia ver ele fazendo gol? Lógico que tinha. Vamos pegar o Pelé, né, talvez o maior ícone do futebol mundial e do nosso país, sem dúvida. O Pelé, com seus 250 anos que deve estar agora, mais ou menos. Não, mas ele deve estar acho que uns 70 e pouco, né? Não me falha a memória. Talvez. Tá. O Pelézão lá tá melhor que muitos. Formal, tá no formal. Mas o Pelé, por exemplo, vira e mexe tem esses jogos aí, ainda hoje joga o Zico, né? Joga alguns veteranos aí, a gente percebe que os caras têm uma dificuldade enorme, não corre como antes, não tem, né? O Ronaldo declarou, a tristeza muito grande quando foram entrevistar ele, que ele estava, né, com sobrepeso e tal. E ele disse assim, ele chorando, eu me lembro que ele deu essa entrevista chorando, ele disse assim, você não imagina como é difícil eu não conseguir vencer os marcadores com a velocidade que eu tinha, né? Então assim, ele sabia, a cabeça dele estava boa ainda. Pelé, a cabeça, genial para fazer jogadas, mas o corpo não corresponde mais à cabeça. O corpo já não tem capacidade para acompanhar a cabeça, que é de gênio. Pegando essa figura, eu estou dizendo que a cabeça é Cristo, é perfeita, é a mente de Deus, né? O que está escrito no Novo Testamento é a revelação do que estava na mente de Deus. A grande dificuldade que nós percebemos na história, no Novo Testamento também, e ao longo da história, porque a gente tem uma ilusão de ser a igreja primitiva, era a igreja perfeita. A gente vai ver que não era não, tá certo? Eles tinham os mesmos problemas que nós temos.
alguns até piores, os mesmos. Eu acho que o que eles talvez tinham e nós muitas vezes deixamos a desejar, porque os problemas eles tinham, então a gente vai ver isso aí tranquilamente. Quando a gente for estudando algumas cartas aqui da igreja, né? Para as igrejas, melhor dizendo, a gente vai ver que eles tinham problemas horríveis, coisas assim absurdas, escandalosas mesmo, pecados, né, dentro da igreja, membresia, aquela coisa toda. Mas eles tratavam do pecado, eles eram corrigidos pela palavra, eles tinham de fato o Espírito Santo agindo, né, naquelas comunidades de uma maneira poderosa, inclusive algumas vezes até assustadora, como foi o próprio caso da Safira e Ananias, lá no capítulo 5 de Atos, que o próprio Deus os matou. A gente está falando de época da graça, a gente está falando de igreja. É coisa muito séria, não era brincadeira, não é? Então, talvez hoje a gente tenha essa diferença, os problemas são os mesmos. Essas são as virtudes que talvez a gente não encontre, né, naquela densidade que havia lá. Não estou generalizando jamais. Eu estou falando num contexto geral, né, e numa realidade, infelizmente, que a gente vive no nosso país. Depois a gente discute isso aí mais, com mais... Sim. Uhum, sim, deixa eu repetir aqui. Sim. Deixa eu só replicar aqui o seu comentário, Ana Cláudia, porque lá o pessoal do outro vídeo não tem acesso a esse áudio, né? Então, de fato, tem algumas igrejas, né, algumas instituições religiosas, eu acho que eu vou começar a já estar distinguindo para a gente tirar da mente, né? Que é a mesma coisa uma instituição religiosa, uma denominação, com a igreja biblicamente falando, que são constituídas dos salvos. Então, eu sei que é difícil a gente fazer essa separação, né, mas na mente a gente precisa fazer. Porque quando a gente fala igreja, necessariamente a gente não está falando daquilo que a Bíblia chama de igreja. Né? Como eu disse no começo, é difícil a gente fazer essa separação, mas é preciso sempre fazer esse exercício. Mas essas representatividades do movimento religioso evangélico, a gente vai arrumando um monte de título, um monte de termo, essas negociam o evangelho. Essas se curvam diante das leis e do medo da perseguição e do Estado e das retaliações. A Igreja de Jesus, ela nunca se dobrou a perseguição nenhuma em toda a história. A gente vai ver aqui ao longo do estudo que os mártires e os homens derramaram o seu próprio sangue, foram até a morte confessando que Jesus é o Senhor. Então, infelizmente, há essa realidade, e aí a gente percebe, então não é discípulo de Cristo, porque o verdadeiro, genuíno discípulo e discípulo de Cristo, eles, mesmo com o preço da sua própria vida, o preço a gente teve agora semana passada, se não me falha a memória, igrejas no Chile sendo queimadas lá, né? Irmãos ainda hoje são perseguidos no Chile, né? Não só no Chile, mas nos países onde a Sharia, a lei islâmica, é implantada, né? Temos lá os irmãos coptas lá na Grécia, enfim, Coreia do Norte. Nós temos ainda a igreja perseguida hoje que os irmãos mesmo morrem só pelo fato de falar que são discípulos de Jesus, né? Então tem essa realidade. Então aí a gente já vê, possivelmente não são pessoas regeneradas, possivelmente não são pessoas de Cristo, porque aqui que está a prova real, em face à morte, e negociar vantagens aparentes, eles também negociam o evangelho. Aí a gente percebe, já vai pelas obras e pelos frutos, já percebendo, opa, né? Então, daqui a pouco cai, como eu disse para vocês, a conexão e vocês acessam de novo aí o link, tá bom? Mas obrigado pelo comentário, minha amada. Então a gente percebe aqui, amados, que eu deixei alguma coisa de falar, não comecei e não acabei. Posso prosseguir daqui, né? Tranquilo, então? Vamos lá, de vez em quando. Bom, então, na continuidade, né? O corpo de Cristo, a igreja sendo esse corpo representativo de Cristo. O Espírito de Cristo é quem vitaliza e distribui os dons e introduz os salvos
nela, ou seja, na igreja, tá? Quero ler com vocês capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Puderem abrir a Bíblia aí, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 12 e verso de número 13, para estar embasando aqui essa declaração, que o Espírito de Cristo é quem distribui os dons na igreja e quem imerge o salvo nesse corpo simbólico, tá bom? Então, assim, amados, a gente está declarando que a igreja, ela tem uma origem divina, ela não é originada, pensada, ela não é criada, ela não é inventada pela imaginação humana, pela força humana, ela é de fato uma ação direta de Deus, é o próprio Deus quem imagina a igreja, que executa a igreja na história, tá? Então é Deus que é o originador da igreja. E lembrando que a igreja é a proposta de Deus de uma recriação da humanidade. A gente precisa entender isso também. Não é um movimento religioso, não é Deus dizendo, olha, minha religião é melhor do que a de vocês. Não é Deus dizendo, não, aqui vou fazer um negócio melhor do que os deuses que tem aí. Não. A igreja, ela é o projeto eterno de Deus. Porque Deus sabia na onisciência, né, quando criou o homem, sabia que ele ia pecar e que ia dar ruim. Então Deus tem um projeto de resgate da humanidade e ele tem uma recriação da humanidade, um projeto de criar a humanidade com outra origem, com outra natureza. E como que ele faz isso? Em Cristo, né, em Adão deu ruim. Então nós somos todos descendência de Adão. Todos carregamos o gene de Adão, a natureza, a inclinação pecaminosa de Adão. Por isso que todos os homens pecaram, porque nós somos a descendência de Adão, tá? Todos. Romanos capítulo número 5, a partir do verso 12, vai dizer isso. Por isso que a morte entra no mundo, o pecado entra no mundo, e como veio por Adão a morte, também por Cristo vem a vida, resumindo o texto do capítulo 5 de Romanos. Então, Deus em Adão criou a humanidade falhou, né, pecou, se distanciou de Deus, rompeu com Deus, é a chamada queda, e em Cristo, Deus recria a humanidade. Então, Cristo é o ser humano perfeito, que atendeu o padrão de Deus de justiça, né? E aí sim, ele pôde salvar todos aqueles que nele são gerados de novo. Então, em Cristo nós somos salvos, por Cristo nós somos salvos e para Cristo nós somos salvos. Então, nós vivemos na comunidade, da comunidade e para a comunidade de fé, que a Bíblia chama de corpo de Cristo, chama de comunidade, chama de família de Deus, lavoura de Deus, chama também de povo de Deus, tá? Então, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito isso: quem está em Cristo é nova criação. Todas as coisas passaram e agora tudo vai se fazendo novo, ou se fez novo, né? Ou se fará novo. Também a gente está trabalhando na história e eternidade, por isso que os verbos ele muitas vezes aparecem no passado, presente ou futuro. É interessante a gente observar isso. Então, é o Espírito de Cristo que vitaliza, dá vida à igreja, tá certo? É na força do poder do Espírito Santo que a igreja, ela persiste, ela vence todos os obstáculos na história. Então não é um projeto humano, é por isso que nós sabemos que a igreja, ela é triunfante. A igreja, ela é invencível. Jesus disse, né? Nós já lemos isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a igreja de Jesus na história vem vencendo poder político, poder cultural, poder infernal, né? Todos os obstáculos. A igreja militante, ela vem marchando numa cadência poderosa, porque é Cristo que vem conduzindo, mas também na elegância e na tranquilidade de uma noiva que vai, né, ao encontro do noivo. Eu acho bem interessante essas figuras assim de comparação. Ao mesmo tempo que ninguém para a igreja, ela também vem sem mácula, sem ruga, santa, como diz Paulo, né, sem defeito nenhum. Então a igreja de Jesus não tem defeito. A ótica de Deus, porque ela é purificada pelo sangue de Cristo, ela é vitalizada pelo Espírito de Cristo, ela é comprada pelo sangue de Cristo, ela é guardada
sob as asas do Onipotente. Inclusive, se os pentecostais estivessem assistindo, ia dar glória depois dessa fala minha. Ai, que coisa boa. Então vamos lá, irmão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12 e versículo de número 13. Deixa eu pegar aqui, diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um, olha a mesma figura, né? E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui Paulo traz a unidade da igreja. Embora sejam muitos membros, mas constitui e compõe um único corpo. Tá? Ou seja, só existe uma igreja. Existem muitas denominações, muitos movimentos, mas na ótica de Deus existe só uma igreja. Verso de número 13. Pois todos nós fomos batizados, guardem essa palavra, porque ela significa imergido, mergulhado, né? Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Olha que coisa interessante. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então aqui Paulo, nessa figura, até é interessante depois vocês lerem aí, né? Mesmo depois de acabar a aula, em outro momento, todo esse capítulo de número 12, do verso 12 até o último versículo, tá? Porque Paulo vem trazendo essa realidade, a diversidade dos membros, a importância igual de todos os membros. Então, na Igreja de Cristo, não tem essa questão de maior e menor, mais importante e menos importante. Não tem, amados, tá certo? Isso é uma classificação nossa, essa é uma proposta hierárquica da organização, do fruto da imaginação humana, dos desejos egoístas, dos homens que querem montar o seu reininho e ser opressor sobre os outros, mandar nos outros. Isso aqui é a ânsia humana, né? Então, na Igreja de Cristo, que é o povo de Deus, que representa e sinaliza o reino de Deus, é constituída de servos. Olha só. E Paulo vai dizer, o dedo mindinho tem a mesma importância do que a cabeça, do que o olho, do que o nariz, tá certo? Do que as narinas, a boca. Se todo o corpo fosse boca, onde estaria o olho? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então Paulo vai trabalhando essa ideia aqui. Todos nós fomos pelo Espírito mergulhados, batizados nesse mesmo corpo, embora somos muitos, várias funções que nós exercemos no corpo de Cristo, na mesma importância, cada um com uma finalidade específica. É por isso que a gente precisa entender que não há mais nem menos importante, de que o pastor não é mais importante do que o diácono não é mais importante do que lá um líder de crianças, o líder de crianças não é mais importante do que um novo convertido que está chegando na igreja agora, né, que vai possivelmente dar muito trabalho, né, embora parece que isso aí está meio contraditório. Tem gente que está 252 anos na igreja e ainda dá um trabalho danado, não chegou à maturidade, né, então é um pouco relativo. Foge do natural, daquilo que a gente esperaria, que a Bíblia recomenda, né, mas só para a gente entender, amados, essa mescla, essa família de Deus, essa proposta de igreja, que é um lugar onde todos nós entendamos que um não pode ser melhor do que o outro, judeu, grego, servo, livre. Então, classe social não deve existir para diferenciar, né, rico e pobre na igreja. Tiago disse isso, inclusive, Tiago trabalha essa ideia, né? A carta de Tiago, dizendo que nós não devemos fazer acepção de pessoas tratando o irmãozão, sabe, anelzão no dedo de ouro, carro SUV lá na garagem, no estacionamento da igreja, o empresáriozão, tratar ele melhor, né, do que o irmãozinho lá com a roupa surrada, simplesinho de tudo. Nós devemos tratar o intelectual, o pregadorzão, ou sei lá quem, melhor do que a irmãzinha lá, simples, semi-analfabeta. Nós não devemos. Tiago trabalha essa ideia. Essa é a comunidade, amados, dos iguais. Essa é a comunidade dos filhos de Deus. Essa é a comunidade onde todas essas coisas precisam ser trabalhadas para que tudo isso suma e para que nós entendamos que todos nós estamos no mesmo patamar. Se a gente vai nivelar, vamos nivelar todos por baixo, pecadores, carentes da graça de Deus, tá certo? E se eu sei um pouquinho mais, eu só aprendi antes para servir aqueles que não ainda aprenderam. Né? Essa é a ideia, essa é a lógica invertida do reino de Deus que a igreja deve representar. Aí você fala, nossa, André, é isso aí mesmo. E aí a gente percebe, amados,
Isso, não é. Não é. É isso aí, minha amada, eu concordo contigo. É que eu trabalho isso, nós estamos, o Gerson que está também fazendo o curso do bacharel, e nós inclusive estamos na mesma matéria, eu digo o título, né? Mas a gente está abordando coisas diferentes. Então eu vou trabalhar isso mais lá no bacharel, porque a gente entende que é algo um pouco mais exaustivo, né? Na reflexão, no conceito e tal. A gente aqui tem uma coisa um pouco mais light em relação ao bacharel, tá? Então, por exemplo, no bacharel, eu vou trabalhar essa ideia de que a igreja, ela é um mal, a instituição, tá? A instituição é um mal necessário, para viabilizar a igreja de Cristo socialmente na história, olha só, né? É um mal necessário. Sabe o que é o mal necessário, né? Quer dizer, precisa estar ali. De alguma maneira tem utilidade, mas é um mal necessário, tá certo? A gente precisa de um... eu acho, irmã Ana Cláudia, eu não definiria exatamente como o joio, mas eu definiria a instituição como uma ferramenta humana que deveria ser usada em benefício, né, desta humanidade caída, trazendo a realidade de Deus para esta humanidade que precisa ver as coisas, né? Então, assim, de fato, é um mal necessário e necessariamente ela não precisa ser ruim. Ela só precisa ser entendida como uma instrumentalidade, não um fim em si mesma. Então, nós não trabalhamos para a instituição. É a instituição que tem que trabalhar. Tem um livro muito interessante que eu gostaria que vocês conhecessem, lessem, A Treliça e a Videira. Vai falar justamente sobre isso. A treliça, não sei se vocês sabem, é aquele suporte para a videira. A videira é rama, né? Ela vai ramando. Então ela rama na treliça. A treliça é a estrutura que sustenta, é a estrutura que vai dando aí esse suporte para que cresça a videira. A videira aqui, né, representando a própria igreja, o organismo, a vida, os salvos. A treliça é a estrutura que serve e vive para a igreja, e não a igreja para a estrutura, para a instituição. Percebam que são coisas que, se a gente entender direitinho, vai contribuir muito. Nós precisamos, por exemplo, de uma estrutura social para que a gente possa servir a comunidade no entorno, para que a gente possa usar todas essas ferramentas humanas, né? Estrutura, arquitetura, CNPJ, né? Como hoje existe um bocado de exigência, é bom que a gente tenha esses recursos. Por exemplo, eu não acharia ruim se a igreja tivesse muito dinheiro. Aí uns falam assim, André, mas tem, é verdade, eu sei. Mas ela usa mal. Mas se todas as igrejas tivessem muito dinheiro, e se nós entendêssemos que o dinheiro não é para nos favorecer nesse quase clube social que algumas igrejas se tornaram, mas para que elas servissem para atender a demanda dos irmãos que têm dificuldade e para que a gente socorresse o nosso entorno de pessoas necessitadas, onde esse mundo injusto, essa estrutura estatal que nós temos corrupta, não atendem, né, as pessoas que são prejudicadas socialmente. Vocês percebam, amados, que de fato, se nós soubéssemos o privilégio que nós temos, principalmente no nosso país, né, que a igreja se avolumou, cresceu e até se enriqueceu. O que não tem dinheiro são igrejinhas de periferia lá, que muitas vezes os irmãos sofrem e tal, a membresia pequena, os irmãos bem sofridos mesmo economicamente, mas a igreja brasileira em si gira um dinheiro que a gente não tem noção. Ninguém não tem noção o que gira, né? Mas o que eu quero dizer, para a gente não descambar aí para algumas críticas, e não é o propósito aqui, a gente até vai chegar lá, talvez, na última aula, não sei. Mas é trabalhar essa ideia do propósito da igreja, do que a igreja no Novo Testamento, a igreja bíblica, a igreja na ótica de Deus, e ela deve ser, tá? E como de fato ela começou, né? Nesse sentido aí, que o Espírito Santo tinha uma ação muito intensa e que os irmãos, né, os discípulos de Cristo, eles de fato representavam o Cristo naquela época, a ponto, lá em Atos capítulo 11, verso 26, serem chamados de cristãos, pela primeira vez a Bíblia diz lá,
na cidade de Antioquia da Psídia. Tem Antioquia da Síria, essa é da Psídia. Em Antioquia da Psídia, Atos 11, 26, vai dizer que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Olha que coisa interessante. Pelo fato de que as pessoas de fora da igreja, observavam como os discípulos falavam, como eles se comportavam, como eles viviam, ou seja, eles reproduziam a vida do Cristo, a vida de Jesus. Então eles disseram, são cristianos, não é? Não são herodianos, não são romanos, são cristianos, que é o termo latim. Ou seja, não são seguidores de Herodes, não parecem com Herodes, não são adeptos não são cidadãos romanos, não seguem a César, eles são cristianos, eles vivem, eles falam, eles têm um propósito e um projeto de vida igual a Cristo. Olha só, amados, né? Percebam que, inclusive, o Pedro, quando quando ele estava lá para negar Jesus, né? Estava pertinho lá, numa fogueirazinha e tal, e Jesus, lá no pátio onde Jesus estava sendo julgado, no Sinédrio, e aí disseram assim, Pedro, tu conhece esse homem, né? Ele disse, eu nunca vi. Nunca vi na minha vida, nunca vi mais gordo. E disse, não, tu estava com ele. Não, eu não. Não, mas você fala como ele. Olha que coisa interessante. Pedro andou com Jesus 3 anos ou 3 anos e meio, e essa proximidade com Jesus, é bem interessante isso, né? Com uma pessoa até que tem uma personalidade mais forte, quando convive com a outra ela se torna bem parecida, um trejeito, às vezes na fala. Né? Eu que estou vindo aqui agora para o Espírito Santo, pode ter certeza que já estou sendo influenciado no sotaque, em alguma fala aí. Né? Então a gente é influenciado de alguma maneira. E Pedro tinha sido influenciado, eu ainda falo oi, tá? Eu ainda falo oi, que o povo